Oi meninas, tudo bem com vocês? Mais um PGM hoje. E o nosso texto base, para você se situar aí, tá em Isaías 33, de 2 a 6. Eu não sei aqui quem que já andou numa montanha-russa. Eu, na verdade, nunca andei na montanha-russa, porque quando eu fui ao parque, desses parques grandes, né, foi lá no Play Center, em São Paulo, tava muito cheio na época, e então antes de a gente tentar ir na montanha-russa, a gente foi na barca. A barca era tipo um barco de pirata, bem grande mesmo assim, bem grandão assim, né? E ele ficava, subia e descia, fazia aquele vai e vem assim. Enquanto eu tava na fila, eu muito bobinha, né? Tava pensando assim, poxa, velho, esse pessoal que vem não sabe nem brincar. Todo mundo sentando no meio, na parte mais baixa da barca. E eu pensando, quando eu chegar lá eu quero ir na ponta, que na ponta é muito mais divertido, é muito mais alto e fala sério que eu tô aqui e não vou aproveitar ao máximo. Enfim, graças a Deus que me conhece minhas limitações, ele não permitiu que tivesse lugar pra mim na ponta, porque eu fiquei no meio, na parte mais baixa, ou seja, na parte que menos subia, né? A barca ela é assim, então eu fiquei na parte mais baixa aqui, onde menos sobe. E, irmão, e meninas, quando eu saí de lá, né? Quando eu estava lá, a situação era louca. Não era só frio na barriga, era uma sensação completamente inexplicável. Eu não aguentava e eu gritava, me tira daqui, me tira daqui. E eu parei de gritar porque eu achei que eu ia botar tudo pra fora e olha, foi uma loucura. Enfim, quando eu saí de lá, eu não sentia minhas pernas, né? O mundo tava assim, girando. Eu saí completamente tonta. E daí eu não tive coragem pra montanha-russa. Porque provavelmente a situação no montanha-russa ia ser muito pior. Se eu sair tonta da barca, que era somente um movimento, eu acho que na montanha-russa ia ser pior, porque ia girar até o final, né, de cabeça pra baixo. Então, assim, foi uma situação muito... Foi divertido porque eu tenho história pra contar, mas na hora foi terrível, terrível mesmo. E quando eu desci da barca, meu mundo tava só girando, girando, girando. E aí eu fico pensando, né, se é ruim a gente experimentar essa sensação de tonteira, de tontura, quando a gente tá aqui, né, no chão, no plano físico, imagina a nossa situação quando a gente tá numa zonza, quando a gente tá desnorteado no plano espiritual ou no plano emocional. Eu duvido que alguém aqui vai dizer assim, não, a minha vida é totalmente estável, eu não tenho nem possibilidade de variação, porque minhas escolhas são todas muito boas, até mesmo quando eu erro um pouquinho na escolha, são pequenos erros que não influenciam muito na minha vida. Então minha vida é toda pautada em algo retilíneo, sem poucas variações. Ninguém pode dizer isso aqui, porque a vida de todo mundo é uma vida de altos e baixos. Até mesmo porque o que nós vivemos nem sempre depende do que nós escolhemos, mas nós vivemos consequências das escolhas de outras pessoas que vivem com a gente, por exemplo. Então a gente nunca pode afirmar que a nossa vida não tem altos e baixos. Nossa vida tem altos e baixos. Tem hora que a gente tá lá em cima, tem hora que tá lá embaixo. Tem hora que a gente tá muito lá em cima e de repente cai muito rápido e aí dá tonteira mesmo. Tem hora que as oscilações realmente não são tão perceptíveis, mas existem. Então a nossa vida ela é uma montanha-russa. E pensando nisso, o que a gente faz quando a gente tá, né, emocionalmente ou espiritualmente abalado, tonto, desnorteado? Aí é o texto que a gente tem como base. Eu vou citar para vocês o versículo 6 de Isaías 33, que fala assim: Ele, Deus, será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. É nessa hora da montanha-russa emocional que nós precisamos de Deus, porque Ele proporciona firmeza, constância, estabilidade, equilíbrio e segurança para que nós fiquemos de pé. Quando este mundo puxa a corda como se fosse um peão, Deus vem com a mão dele assim em cima do peão e para o peão. Nele, em Deus, nós podemos encontrar o centro para que possamos andar em terra firme. Quanto mais nós andamos nessa terra, menos firmeza nós temos. Facilmente nós perdemos o equilíbrio, caindo até às vezes. Graças a Deus, isso não tem que ser o nosso caso na vida espiritual. Ao aprender que Deus é o firme fundamento, nossa adoração, nossa reverência e nosso amor por Ele só crescem. Por isso podemos declarar que Ele é o nosso verdadeiro tesouro. Se na nossa vida por aí, emocional, nossa vida profissional, nossa vida familiar tem oscilações, na nossa vida espiritual não precisa haver oscilações.
Porque se nossa vida espiritual estiver de fato firmada em Deus, não há variação nele, não há mudança em Deus. Ele é o firme fundamento. Se o seu mundo está deixando você tonta, ande de mãos dadas com o Senhor. É Ele que nos traz de volta para o eixo, é Ele que nos dá o norte, é Ele que nos centraliza. E aí a primeira pergunta para a gente discutir no PGM hoje. A autora da meditação diz que podemos passar por situações que nos deixam como se estivéssemos numa montanha russa. Que situações são essas?